Uma das coisas mais faladas hoje em dia é sobre fake news, né? Como é que você faz para lidar com as fake news? Neste vídeo eu vou discutir esse assunto muito importante. Então, embarca aqui no nosso helicóptero e vamos junto para esse maravilhoso voo. Bem-vindo a bordo, palestrante Barros. Muito feliz de você estar aqui comigo. Vamos falar então sobre as fake news, que é um dos assuntos mais comentados hoje em dia. Então eu quero dar uma luz para você sobre esse assunto e algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Então o que são as fake news, né? As notícias mentirosas, né? As mentiras que não são verdadeiras, né? Hoje é muito comum, com muita facilidade, você sobe alguma coisa nas mídias sociais, né? E aí o que acontece? Tá lá, você vê aquilo, para você é verdade. E muitas vezes a pessoa, né, utiliza uma imagem lá de 5 anos atrás e fala que é hoje, pega um episódio que aconteceu, que não tem nada a ver e escreve um texto que não corresponde à realidade e por aí vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque as mídias sociais, eu já expliquei isso em algumas lives, as mídias sociais, elas têm um algoritmo que elas buscam mostrar para você assuntos do seu interesse. Então, o que acaba acontecendo? Se a gente se foca e gosta de uma determinada posição, cada vez nós vamos vendo mais vídeos, mais imagens, mais coisas relacionadas àquele assunto. E às vezes é um assunto mentiroso, é um assunto que não ou ele é parcialmente verdadeiro. A gente não tem a oportunidade de ver outros vídeos, outros posts que contestam, porque o ideal qual era? Né? É você sempre ouvir um lado e ouvir o outro. E aí você, com o seu julgamento, com o seu conhecimento, com a sua experiência, você formula a sua opinião. Agora, se a nossa opinião ela é formada por só um lado, o que acaba acontecendo? A gente pode ter uma tendência muito grande de errar. E na verdade a gente não está formando nossa opinião. Nós estamos repetindo aquilo que as pessoas estão falando. Então, como é que a gente pode tomar cuidado com as fake news? Então, primeiro ponto, tá? Não é porque todo mundo está falando que é verdade. Então, viu uma determinada coisa, analisa, tenta pesquisar sobre aquele assunto. Isso é do meu interesse? É do meu interesse. Então, para um pouquinho. Deixa eu ver o que mais tem a ver com isso. O que mais se fala sobre isso? É muito interessante, se você tem um navegador, né, Chrome, né, o Internet Explorer, lá tem uma opção para você entrar como anônimo. Se você entra como anônimo, ele não leva em conta o que você tem visto na rede. E aí você faz uma pesquisa sobre o assunto, você vai ter oportunidade de ver vídeos que vão trazer coisas, né? Eu estou falando do vídeo por causa do YouTube, mas você vai ter, seja no Google, por exemplo, você vai ter matérias ou vai ter artigos que também defendem coisas opostas. Vá na raiz da questão. Está falando sobre, vamos falar que está falando sobre uma lei. Cara, vai pesquisar sobre a lei, vai saber o que ela realmente fala. Hoje a gente vai simplesmente recebe lei e passa, recebe lei e passa, recebe lei e passa. Muitas vezes você recebe de pessoas que são sérias, pessoas que você tem consideração, e porque essas pessoas estão te mandando aquilo, você passa a acreditar que aquilo é verdadeiro, né? Então cuidado, tá? Só que tem uma parte, quando a notícia é mentirosa, é mais fácil da gente descobrir. Agora, existe um negócio chamado falácia. Você já ouviu falar? A falácia, ela é ligada à lógica. É quando a gente utiliza premissas, né, que são o quê? São bases verdadeiras, mas a gente, quando faz a extrapolação do raciocínio, a gente na verdade leva para uma coisa que não é verdadeira, não tem relação uma coisa com a outra. E se você não prestar bem atenção, você é enganado. Por exemplo, né, eu falo assim: não, o fulano é um bom profissional.
e você sabe que aquele fulano é um bom profissional. Então eu falo para você, se ele estiver na equipe, vai dar certo. Opa! Quem falou isso? De repente o projeto não é bom. Então a pessoa, ela não consegue te convencer que aquele projeto vale a pena, que aquele projeto é sustentável, que aquele projeto, isso eu estou falando dentro de uma empresa, que aquele projeto realmente tem uma alta probabilidade de trazer um retorno para a empresa, e aí ele usa qual artifício? Não, o fulano, que você sabe que é bom, vai estar no projeto. E como ele vai estar no projeto, o projeto tem uma grande probabilidade de ter sucesso. O que não é verdade. Se o projeto não for bom, às vezes não adianta, né? É que nem a história lá, né? Não adianta fazer uma grande merchandising, um grande marketing de um produto que não presta. A pessoa até compra no primeiro momento, mas depois não compra mais e para de recomendar para as pessoas. Então, é uma falácia. Você usa um argumento verdadeiro e extrapola para uma coisa que não é verdadeira. Por exemplo, eu não concordo com um argumento que você está falando. Você está falando tal, não sei o que lá. Eu não tenho argumentos para convencer que aquele seu argumento está errado, que aquela sua ideia está errada. E aí o que eu falo? Mas quem falou isso aí? Foi o fulano. Mas o fulano, então você ataca o emissor, você desacredita a pessoa que transmitiu aquilo. Aquele lá só fala bobagem, tinha que ser coisa dele mesmo. Por quê? Porque você não tem argumentos suficientes para dizer o porquê que aquilo não é verdadeiro, por que aquilo é incorreto, por que aquilo está desalinhado. Outra falácia interessante é quando você exagera, né? Então, por exemplo, você coloca um argumento lá qualquer, nós vamos fazer isso. Aí o cara fala, mas se todo mundo da empresa usar isso, vai acontecer tal coisa, não sei o quê. Aí você fala, não vai ser todo mundo da empresa que vai usar isso aqui, está bem claro aqui, é limitado a tantas atividades, não sei o quê. Então a pessoa, ela exagera, ele extrapola um cenário para fazer um cenário o quê? Um cenário de dramático, um cenário onde é o caos, onde não se sustenta a ordem. Então, às vezes numa reunião, a pessoa acaba com a sua ideia. Por quê? Porque ela utilizou essa falácia. Ela não esperou você falar como aquilo ia ser implementado, em quais setores da empresa aquilo seria utilizado. É também uma falácia. Outra coisa que às vezes acontece muito é assim, né? Você usa eu falei do desacreditar a fonte, mas às vezes você usa uma alta credibilidade da fonte para dizer que aquilo é correto. Então a pessoa chega, fala, isso aqui não sei o que lá, inclusive quem defendeu foi, né, o doutor Ciclano. E tem muitas coisas na vida, né, que você vai encontrar duas pessoas de profundo conhecimento, profundo saber, profundo engajamento naquela área e que vão ter opiniões opostas. Então, só o fato dele falar que aquele pessoa que é o doutor, que é um pesquisador, né? Na mídia eles gostam muito de falar do especialista, né? Não sabe que especialista? O especialista em armamento, não sei o que lá. Bom, isso não quer dizer nada. Logicamente que a gente tem que levar em consideração as fontes. Lógico que devemos, a gente tem os trabalhos acadêmicos, você cita as fontes e você checa se são boas fontes, mas não quer dizer que isso é unanimidade. Busque sempre o contraditório, busque sempre saber se existe uma outra opinião sobre aquilo e principalmente escute, duas orelhas, uma boca. Escute mais do que você fala. Cuidado com seus posicionamentos. Eu vou ser muito honesto com você e vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu tenho algumas áreas que eu conheço um pouco, né? Então eu fui da Força Aérea há muitos anos, eu conheço um pouco de helicóptero, né? Sou piloto de helicóptero, né? E do pouco que eu conheço, eu vejo notícias e vejo coisas que não é bem aquilo. Então, cuidado, tá? Não se posicione, não assuma bandeiras, né? Sem realmente você ter consciência. E por último, assim, para coroar realmente o vídeo de hoje,
cuidado para não ser usado. Existem muitas pessoas que elas colocam você na linha de frente, colocam você na discussão, colocam você na briga, você está defendendo até uma coisa correta, mas na verdade, às vezes, você está sendo usado por uma outra pessoa, que ele tem por objetivo não defender aquela coisa correta, às vezes ele quer derrubar uma outra pessoa que tem na empresa, ou que tenha na sociedade. Na verdade, ele quer que você entre em choque, para que, na verdade, ele quer que haja que você tenha um descrédito na outra pessoa, e às vezes essa pessoa quer tomar o poder dela. Então, cuidado para não ser usado, cuidado com as causas que você defende, cuidado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que menos sabe. Então, cuidado com as fake news para você ter uma vida melhor, tá certo? Gostou desse assunto de hoje? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para as pessoas que você julga importante. Eu gostaria de saber muito a sua opinião sobre esse assunto, é um assunto bem completo. E se você tem uma sugestão de assunto, coloca aqui nos comentários, diga para mim sobre o que você gostaria de ouvir, que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para você, tá certo? Um forte abraço e até o próximo voo!